E vamos à última aula dessa semana e nesta aula a gente vai abordar um pouco alguns aspectos sobre compressibilidade dos solos. Quando a gente fala em compressibilidade, para a gente começar a tentar delimitar, delinear o conceito, a gente tem uma seringa aqui e o êmbolo foi puxado, tampou-se aqui e a gente tem o ar que está aqui dentro nesse estado, com as partículas com um determinado distanciamento. A partir do momento em que uma compressão é realizada, há uma redução do volume e, consequentemente, essas partículas se aproximam. Então, a gente pode dizer que a compressibilidade diz respeito à redução do volume de algum material em resposta a carregamentos externos. Nesse exemplo, o carregamento externo justamente é a compressão imposta aqui a esse êmbolo da seringa. Mas a questão é, quando a gente fala em solos, como a gente vai conseguir reduzir volume em situações em que o solo está em uma maior profundidade, o solo está saturado. Como reduzir vazio? Porque o ar ele é facilmente comprimido, mas e a água? E os outros materiais? Como isso vai funcionar? Então, basicamente, quando há uma compressão externa, uma sobrecarga que é colocada na superfície, sobre um determinado solo, essa redução do volume do solo em resposta a esses carregamentos externos vai acarretar justamente na expulsão da água dos poros e dos espaços vazios. Percebam, a compressibilidade essa redução de volume vai se dar pela expulsão da água a partir do momento que uma sobrecarga é colocada no solo. Diferente da compactação, que a ideia justamente é expulsar o ar para aproximar e aumentar algumas características mecânicas desse material. Aqui nós temos um perfil de solo, constituído de areia, argila saturada e rocha. E aqui nosso nível de água. Então, da mesma maneira que a argila está saturada, aqui essa porção de areia também está saturada. Então, quando a gente faz se a gente fizer uma tomografia, a gente vai ver que em algum ponto qualquer aqui de argila saturada, a gente tem essa situação. Os grãos do solo, água e tensões aqui por todos os lados. Não é isso? Bom, a questão é como que o solo vai conseguir suportar qualquer tensão externa. Qual é o esqueleto do solo? Justamente o esqueleto do solo vão ser as partículas sólidas. Então, se a gente for pensar, se a gente está falando do esqueleto do solo, a gente está falando do que dá sustentação ao solo e, consequentemente, vai sustentar qualquer sobrecarga que for colocada, sobrecarga externa que for colocada sobre esse solo. Então, consequentemente, é necessário que a gente entenda como as forças, as tensões atuam no solo como um todo. Bom, então com isso, a gente tem uma situação como essa, que a gente tem uma tensão total, uma pressão total aqui, e essa pressão total ela vai ser resultado da soma entre duas outras tensões. A tensão efetiva, justamente que está relacionado à tensão grão a grão, ao contato grão a grão das partículas sólidas do solo, mais a pressão neutra ou a poropressão, que justamente é a pressão exercida pela água intersticial, pela água que está nos poros desse material. Quando a gente volta aqui, voltando
aquela situação, para a gente entender o que vai acontecer, né? Lembrando que aquela situação da tensão, aquela situação que eu mostrei, a tensão é a situação de um cenário em que não existe uma carga externa né, presente. Agora, quando a gente imagina uma situação em que uma carga externa foi adicionada aqui, né, uma sobrecarga foi adicionada. Um exemplo, uma fundação. Como agora vai ficar, né, essa relação aqui? Tensão total, pressão total vai ser igual a tensão efetiva mais a poropressão, né? Como a gente consegue ver o que vai acontecer com essa relação? Bom, então essa situação aqui, né, que a gente tem, justamente a situação antes da carga. E agora a gente vai analisar, né, a situação depois da carga. É que a partir de agora a gente tem um componente vertical adicional que não existia antes. Então, justamente, a gente vai conseguir analisar, né, o que vai acontecer com essa relação através da variação de tensão total, que vai ser dada, né, também pelo somatório da variação da tensão efetiva e da variação da poropressão. E para a gente elucidar melhor como vai acontecer essa variação de tensão total, né, que vai ser função da variação da tensão efetiva e da poropressão, a gente vai usar como exemplo, né, esse experimento. Aqui a gente tem um recipiente fechado com água, né, e aqui um sistema de mola e aqui um anteparo para posicionar um peso que vai simular nossa sobrecarga. Aqui a nossa válvula está fechada. Nessas circunstâncias, né, a gente tem uma variação de tensão total igual a zero e uma variação de poropressão igual, né, também igual a zero. Quando uma sobrecarga é colocada aqui nossa bigorna como exemplo, né, a gente de repente, né, tem essa situação, ainda com a válvula fechada, tá? Então toda variação de tensão total vai ser igual à variação de tensão de poropressão, né, ou pressão neutra. Dessa maneira, essa variação da tensão neutra pressão neutra ou poropressão vai ser dada pela razão do peso da sobrecarga sobre a área. E nessa situação, a gente abre então a válvula, então a água começa a escapar e a mola começa a se comprimir. Né? Dessa forma, a variação de tensão total é maior que a variação de poropressão, né? E a variação de poropressão começa a reduzir. Então, né, a gente tem que a variação de poropressão é menor que aquela razão, né, sobrecarga sobre a área aplicada. Assim, a gente tem uma variação de tensão efetiva maior que zero. Né? Lembrando que a variação de tensão total é igual à variação de tensão efetiva mais variação de poropressão. Né? Em um outro cenário em que a compressão da mola que é máxima e toda a água, né, e a água escapou, né, foi toda eliminada, a gente tem uma variação de poropressão que é igual a zero e toda variação de tensão total vai ser igual à variação de tensão efetiva, que de fato vai ser responsável por sustentar o solo, né? Então, a comparação que se dá com esse experimento, com esse ensaio, justamente é que à medida, no momento em que a sobrecarga é colocada sobre, né, o solo, toda essa sobrecarga ela é passada para a água imediatamente, né? E que vai refletir então a alteração de poropressão. E à medida que a água vai saindo do sistema, da mesma maneira que a água vai saindo dos poros do solo, né, essa variação de carga, né, que é dada sobre a carga, devido à sobrecarga colocada, é transferida para
a estrutura do solo, né, através desse contato grão a grão. Então, dessa maneira, a gente começa a aumentar a tensão efetiva, ou seja, aumentando, né, a variação de tensão efetiva. Então, no final do sistema, né, no final dessa compressão e que a água é totalmente expulsa do sistema, né, toda essa sobrecarga está, foi transmitida para a tensão efetiva, ou seja, a estrutura. Nesse caso aqui é a mola, mas no caso de um solo vai ser toda a tensão grão a grão, aí, que efetivamente é a tensão efetiva. Então, toda a variação de tensão total no final do adensamento de um solo vai ser igual à variação de tensão efetiva. Tendo entendido essa questão, né, das forças da tensão total no solo, né, e que as partículas do solo, os grãos do solo, serão responsáveis pela sustentação, né, efetiva do solo, e que a gente vai ter um aumento, quando a gente tem um solo saturado e uma sobrecarga colocada, né, sobre esse solo, a gente vai ter vai acontecer uma expulsão da água dos poros e, consequentemente, redução de volume, né? E se a gente está pensando em relação a nesse processo acontecendo abaixo de uma construção, a depender das características do solo e a velocidade com que essa água é expulsa dos poros do solo, né, a gente pode ter grandes problemas com a construção que é instalada, né? Pense, a gente viu que vai ter uma deformação, justamente, né, devido a essa expulsão da água. Então, imagina, se a deformação é rápida, ok, a gente não vai ter mais recalques posteriores. Entretanto, se a deformação é lenta, então essa deformação vai acontecer com o tempo e, consequentemente, né, pode-se gerar algum problema com a estrutura que ali foi instalada. Então, vamos pensar o seguinte, né? É importante, eu disse agora, a depender do tipo de solo. Então, essas deformações, essas deformações, né, elas podem acontecer rapidamente, né, logo depois da construção das construções, e também elas vão se desenvolver lentamente após a aplicação da carga. Isso vai depender muito das características do solo, né? Porém, de modo geral, as deformações As deformações que acontecem rapidamente, elas ocorrem em solos arenosos e em solos argilosos, porém solos não saturados, né? E a gente vai ter uma deformação, ou seja, um recalque muito lento quando a gente estiver trabalhando com solos argilosos saturados, visto justamente pelas características hidráulicas desses solos. Bom, então nesse perfil a gente tem areia, 2 camadas de areia e uma camada de argila. E vamos agora tirar lá do fundo da memória, né? Qual material é mais permeável aí? Bom, como já é sabido, justamente as areias são muito mais permeáveis que as argilas. Então, dessa forma, né, se a gente pensar num horizonte saturado arenoso, a gente tem a expulsão da água muito rápida, né? Então, a gente tem essa variação de poro-pressão que acontece, como eu expliquei, ela vai de máxima a mínima muito rapidamente, imediatamente, né? Justamente porque a água consegue percolar rápido nesse tipo de material. Então, quando o objetivo é construir alguma estrutura, né, a análise da compressibilidade do solo, na realidade, vai estar voltada para aqueles solos argilosos, né, que podem estar saturados em um perfil de solo. E, obviamente, que após a aplicação dessa carga, a velocidade
de adensamento que essas camadas compressíveis vai sofrer, ela varia, né, no tempo, de acordo com as características dessa camada de solo analisado, mas também com as fronteiras drenantes, né, que para que a água consiga sair, né, é necessário que as camadas subjacentes ou sobrejacentes, ou ambas, né, sejam permeáveis. Então, a exemplo, né, nesse caso, a gente tem um perfil em que a gente tem duas camadas de areia e uma de argila. Então, quando uma sobrecarga é colocada aqui, né, existem duas fronteiras drenantes. Né? Ao contrário dessa outra situação, que eu tenho uma camada de areia e uma camada de argila. Né? Então, percebam a diferença das duas. Né? Nesse caso, a gente tem duas fronteiras drenantes. Né? Então, há a possibilidade, quando a carga é colocada, a água vai ser drenada por essa camada de areia, da mesma forma que a água vai ser drenada por essa camada de areia. Né? Diferente daqui, em que eu tenho um substrato impermeável aqui, eu só tenho essa camada de areia superior como camada drenante. Então, a água tem que percorrer toda essa distância para conseguir sair, ao contrário dessa situação em que eu tenho duas frentes drenantes. Né? Então, obviamente que o adensamento, né, essa deformação volumétrica, vai acontecer muito mais rápido nessa situação do que nessa, mesmo sendo o mesmo material. Né? Então, dessa forma, a gente consegue observar algumas coisas. Né? Tipo, se a gente pensar, né, olhar melhor, mais de perto, a gente percebe que a situação das partículas nessa porção central, ainda saturada, já nas bordas, né, a gente já tem uma situação em que eu já não tenho mais, né, a água já foi expulsa dos poros e eu já tenho uma redução de volume consequente à aproximação dos grãos, ou seja, aumento da tensão efetiva. E o mesmo a gente pode observar aqui, né? Aqui na proximidade a gente já tem uma redução da tensão efetiva, um aumento da tensão efetiva com a redução da poropressão e aqui uma situação saturada. Né? Então, se a gente for analisar nessa situação, a gente já tem uma redução de volume desse solo muito maior do que na situação da direita. Bom, uma amostra de solo, né, um solo, em que a gente pode ter, né, uma altura, um volume de sólidos e uma altura e um volume de vazios. Quando uma carga é adicionada, né, sobre esse material, como a gente já conversou muito nessa aula, né, haverá uma redução do volume de vazios, aumentando assim também a tensão efetiva, né, e a densidade desse material. Então, posteriormente, com essa redução de volume de vazios, né, justamente a variação nesse caso da altura, ou seja, a variação do volume de vazios, e nesse caso da altura, vai ser correspondente ao recalque total, ou recalque final. Né? Bom, que recalque vocês sabem bem o que é. Só que esse recalque final, né, ele vai ser dado também por um somatório dos recalques imediato e com os recalques com o tempo. Né? E esses recalques com o tempo podem ser dois. Né? O recalque por adensamento e o recalque por compressão secundária. Né? E o que significa dizer? Né? O que vai gerar um recalque imediato? O que vai gerar um recalque por adensamento? E o que é um recalque por compressão secundária? Basicamente, o recalque imediato está relacionado a um recalque que é elástico, né? que vai ser responsável, que vai se dar por conta de deformação elástica do solo, sem que haja variação no teor de umidade.
Quando a gente fala do recálculo por adensamento, a gente está falando, né, também do recálculo por adensamento primário, que vai ser resultado, né, que vai corresponder a uma variação volumétrica dos solos coesivos, né, saturados, né, solos argilosos saturados, justamente por causa da expulsão da água a partir do momento em que uma sobrecarga é instalada ali. E quando a gente fala, né, de um recalque por compressão secundária, a gente está falando, né, de um recalque que vai acontecer em solos coesivos saturados, porém devido a ajustes plásticos mesmo, né? Ou seja, já existe uma deformação plástica dos grãos e essa deformação, e esse recálculo, né, e essa deformação, ela vai acontecer sob tensão efetiva constante. Então, o recálque por compressão secundária só começa depois que o recálculo por adensamento acaba. Vocês lembram lá no nosso exemplo, né, que a gente tem toda variação de tensão total inicial, assim que a sobrecarga é colocada, igual a variação da poropressão. E quando a gente tem, então, até que toda essa poropressão né, chegue a zero, até que toda essa variação de poropressão se anule e a tensão total seja igual à tensão efetiva do solo, né, que aí sim, quando a gente chega nessa situação, a gente começa a ter uma tensão efetiva constante. É justamente porque a gente não vai ter mais essa variação de poropressão. Então, o recálculo por compressão secundária só vai ser possível, só vai se dar a partir do recálculo por adensamento, né? E quando a gente pensa em solos arenosos, né, basicamente o que vai acontecer é o recálculo imediato mesmo. E para se determinar esse comportamento do solo, serão realizados ensaios de laboratório. Bom, a NBR 2007 de 1990 padroniza o ensaio de adensamento unidimensional e aqui a gente tem um esquema, né, desse ensaio que a gente vai ter o corpo de prova submetido a uma determinada carga. Num detalhamento maior, a gente consegue perceber que aqui vai se instalar o corpo de prova, a carga, e entre esse corpo de prova existem duas pedras porosas justamente para permitir a saída de água. E com base nisso a gente consegue determinar coeficiente de adensamento, índice de compressão, índice de expansão e tensão de pré-adensamento. Tudo isso visando a determinação do grau de compressibilidade. Para a execução desse ensaio é necessário que a amostra seja uma amostra indeformada, Então, o primeiro passo é esculpir a amostra dentro do cilindro de prova, direitinho para preservar as características do solo. Depois, ele é acondicionado dentro da cápsula que vai sofrer a sobrecarga e, posteriormente, ele é colocado no equipamento que vai submeter o corpo de prova à sobrecarga. Esse aqui é um equipamento já automatizado, então ele já te dá informações como tempo, como a deformação do corpo, que são parâmetros importantes para o cálculo dos diversos parâmetros, para os diversos parâmetros que vão ser analisados e determinados a partir dos gráficos gerados. Aqui a gente tem exemplos de dois gráficos. O gráfico à esquerda é uma relação entre a variação do índice de vazios com a variação da tensão efetiva, que vai ser responsabilizado pelo contato grão a grão. Então, eu tenho o índice de vazios inicial
e depois as medidas vão sendo realizadas, né? Então, tem uma redução do índice de vazios com o aumento da tensão efetiva. E ainda é possível a gente, né, representar os dados desse ensaio, né, através de um gráfico, né, em que a gente tem a deformação do corpo, né, e o tempo de execução desse ensaio. Né, com base no gráfico deformação versus tempo, em escala logarítmica, a gente consegue determinar o coeficiente de adensamento, né, que vai ser dado por essa fórmula. Aqui a gente tem a altura drenante, né, a altura drenante, como eu mostrei naquela figura com os dois solos, e aqui o tempo no momento em que o ensaio atingiu, né, a amostra atingiu 50% da sua deformação. Esse é o processo de Casagrande. Aqui já a gente tem, né, uma forma um pouco diferente, em que eu tenho a altura drenante também e a deformação, né, o tempo aqui na deformação equivalente a 90%. Né? E esse é o processo de Taylor. Entretanto, os gráficos são um pouco diferentes, visto que, né, aqui não é log do tempo, e sim raiz do tempo. Esse gráfico já é o gráfico, né, de índice de vazios por tensão efetiva, sobre o qual a gente consegue, a partir do qual a gente consegue calcular o índice de vazios inicial e o índice de vazios ao fim de cada carregamento. Né? Cada carregamento é porque para a execução desse ensaio, né, de tempos em tempos, essa carga sobre a qual o solo está sendo submetido, ela é aumentada. E por vezes também, né, ele é descarregado justamente para registrar essa expansão do solo. Né? Então percebam, eu tenho um aumento de tensão efetiva e redução do índice de vazios. Quando ela é descarregada, eu tenho uma redução da tensão efetiva e aumento do índice de vazios. E depois o processo de carregamento recomeça. E para a determinação dos índices de compressão e de expansão, né? Para o índice de compressão, a gente vai ter o coeficiente angular da reta virgem e para o índice de expansão, coeficiente angular da reta de descompressão, né? Como a gente pode ver. Reta de descompressão, reta virgem. E o que isso significa no gráfico? Né? Bom, aqui é a nossa reta virgem, que equivale, né, justamente ao adensamento primário, né? E aqui é a nossa reta de descompressão. Então, coeficiente angular dessa índice de compressão, coeficiente angular dessa índice de expansão. E aqui as relações para que a gente consiga, né, determinar aí o coeficiente angular, coeficiente de compressão e também o coeficiente de expansão, tá? E para determinação da tensão de pré-adensamento, né, existem dois métodos, que são métodos gráficos, um proposto por Casagrande, outro proposto por Pacheco, né? Enfim, para determinar essa tensão de pré-adensamento. Justamente a ideia dessa tensão de pré-adensamento é estimar qual foi a tensão máxima efetiva que um solo já foi submetido, né, no passado. E por que pode haver redução de tensão efetiva? Por processos geológicos, né, denudação do ambiente, remobilização, erosão, né, intemperismo, erosão e essas coisas. Então, com isso é possível calcular o OCR, né, que é a tensão de pré-adensamento, que foi determinada pelo gráfico, é a razão entre essa tensão de pré-adensamento e a tensão efetiva sobre a qual o solo está submetido neste momento. E, consequentemente, né, a gente pode classificar esses solos como argilas normalmente adensadas, quando eu tenho tensão de pré-adensamento igual à tensão efetiva atual,
argilas sobreadensadas e argilas parcialmente adensadas. Quando a gente pensa nas argilas sobreadensadas, eu tenho, né, essa razão superior a 1, o que significa dizer que a tensão efetiva máxima do passado, sobre a qual o solo foi submetido no passado, é maior que a tensão efetiva atual. Então, de certa maneira, nessas argilas sobreadensadas, a gente vai ter uma menor deformação quando uma carga for colocada sobre esse solo, né? E com base, né, em todos esses parâmetros que a gente obteve ao longo dessas etapas de análises gráficas, a gente consegue determinar, né, o recálculo por adensamento primário total, né, total esperado. E, consequentemente, né, a gente também consegue estimar o recalque, né, em tempo, em um determinado tempo estimado, e com isso, com essa relação do adensamento por tempo, né, em um determinado tempo t, e o adensamento total esperado, a gente consegue determinar o grau de adensamento, né, para uma camada argilosa saturada e, consequentemente, prever o comportamento de alguns materiais. Bom, eu acho que eu falei muito por hoje e a ideia mesmo era só bater um papo rápido para que a gente entenda as possibilidades, né, e a necessidade de alguns ensaios e quais são os parâmetros obtidos a partir de cada ensaio. Então a gente fica por aqui, até a próxima. Por hoje é só.